Então, vamos lá. Fazer as nossas naves levantarem voo, já chamando os que vieram antes de nós para estarem conosco, para levantar voo conosco também. Licença de chegar nas nossas memórias, nas nossas histórias, nas histórias dos nossos ancestrais, das nossas ancestrais, para que a gente possa ter um voo coletivo. Costume de quando a gente traz a palavra, em alguns lugares, abrir os portais das palavras. E existem várias maneiras de abrir os portais das palavras, mas algumas delas, aqui no Brasil tem um modo, alguns, mas no México tem um também que eu acho muito bonito, que são esses instrumentos de sopro, como a concha, por exemplo, é um instrumento de sopro, utilizado, né, quando ela é assim furada. Essa concha é uma concha mexicana. Quando eu estive lá, eles utilizam bastante a concha para trabalhos, tanto trabalhos rituais, de limpeza, de casamentos, de aniversário, mas sobretudo porque quando se toca um instrumento de sopro aqui no Brasil, tem alguns instrumentos, principalmente os que vêm de chifre de animais, como o berrante, por exemplo, que é para chamar os que já se foram e que estão longe de nós, para que eles possam estar perto, que eles venham, que eles se aproximem. Então eu vou abrir a nossa noite aqui, o nosso Biografêmias, com a licença de vocês, abrindo o nosso portal. Bem-vindas, bem-vindo ao nosso círculo Biografêmias, esse percurso que é um carteado. Eu vou me apresentar rapidamente, peço para que a Mari também se apresente aqui dentro do nosso círculo, para que a gente possa iniciar, então, esse percurso. Eu sou Sandra Urize Lessa, eu sou bisneta de Isaura, neta de Maria, bisneta de Lourdes, bisneta de Carolina, neta de Lourdes, filha de Erondina, e aonde eu chego, de alguma maneira, essas mulheres chegam através de mim, da minha presença, da minha palavra, de quem eu sou, da minha história, né? Eu sou história. E eu sou uma narradora de histórias, veja bem, dona Rose, sou uma narradora de histórias, só que eu sou uma narradora de histórias de vida. Eu escolhi isso no meio do meu caminho. Aqui é que a minha palavra viria ao mundo, para que ela serviria, a minha palavra? E eu me encontrei com esse trabalho de narrar histórias de vida, que é o que nós vamos fazer aqui. Vou apresentar para vocês daqui a pouco, um pouco mais, a própria proposta do percurso, e ao apresentar a proposta do percurso, falo bastante da minha travessia, das minhas escolhas enquanto mulher e artista. Eu trabalho aqui, neste espaço sagrado, que é o espaço da palavra, da memória. Eu trabalho em alguns outros lugares através da palavra, um lugar chamado Casa Tombada, onde eu inaugurei esse curso, Biografêmias, é uma pós-graduação, e nessa pós-graduação a gente estuda memória. Eu dou aula de autofabulação ou autobiografia, que é um pouco o que nós vamos fazer aqui, escrever sobre si mesmo. E trabalho nos hospitais de São Paulo, narrando e ouvindo histórias de vida. E um outro lugar, que é o Instituto Museu da Pessoa, onde eu acabei de chegar agora, estava lá na Amazônia, fazendo trabalho com os povos indígenas, com histórias de vida e memória dos povos indígenas,
foi muito, muito forte, muito bonito. Então, esses caminhos que eu cruzo com a palavra, e o caminho do encontro, o caminho do afeto, do ponto de ônibus, do trem, do cafezinho, onde a gente pode encontrar o outro. E o outro e a outra estão em muitos lugares. Eu me encontrei com esse curso, esse Biografêmias aqui, ele tem várias, ele tem uma existência que ele tem convocações de muitas outras pessoas, muitas outras mulheres. A primeira mulher que inaugurou esse curso comigo foi a Tatiana Loma, que hoje não pode estar aqui conosco, mas chega na semana que vem, vai fazer esse percurso aqui. E vou te contar um pouco da história depois, de como nasce o Biografêmias, com a Tati. Depois ele teve um segundo encontro, que é a Mari Coelho, que foi um presente para o Biografêmias, a presença da Mari, quando a gente entendeu que eu gostaria de fazer o carteado mesmo acontecer, o baralho ser impresso, a Mari chegou e foi uma presença fundamental, não teria sido possível sem a Mari, isso ter dado certo. A Mari, ela vai se apresentar, mas além de outras coisas, ela é terapeuta, né? E ela faz tratamentos, então eu brinco que nada melhor que uma terapeuta para fazer o tratamento final dessas cartas. A palavra tratamento aí é para ambos os trabalhos dela, enquanto terapeuta e tratamento final das cartas. E ela tem uma terceira parceira, que é lá de Berlim, onde eu estive há pouco tempo, inclusive eu estava perto do Mauro, quando eu saí da presença do Mauro para fazer o Biografêmias em Berlim, que é uma amiga também da Tininha, que nós nos conhecemos, que é a Fernanda Valdiveso, é a minha terceira parceria aqui do Biografêmias, e todas as outras mulheres que chegam no carteado, como a Jéssica, por exemplo, que faz parte do carteado, com a história de vida dela, com a potência de quem ela é. A carta dela acabou de ficar pronta. Vamos ver se vai vir aqui, em algum momento ela vai chegar aqui, essa carta. Um pouco de mim, só para a gente abrir. Queria ver se a Mari gostaria de se apresentar, Mari, para nós aqui. Sim. Eu sou a Mariana, eu sou filha da Rosemary, que está aqui presente. Sou neta da Dária, a mãe da Rosemary, bisneta da Catarina, da Adelaide, neta também da Santa, que é a Maria do Carmo, bisneta da Maria Josefina e da Horácia. Eu sou muitas coisas, né? Mas eu sou uma comunicadora antes de qualquer coisa, assim, e trabalho com imagens, com a diagramação, né, com toda essa parte de comunicação e do design. Essa foi a primeira habilidade que veio, né, e depois eu descobri o Ayurveda, me apaixonei, e também sou terapeuta Ayurveda. E eu gostei muito quando a Sandra falou assim, nossa, nada melhor que uma terapeuta para tratar as imagens. Nunca nem tinha pensado nessa possibilidade. E sou uma curiosa pela vida das pessoas, adoro ouvir histórias, né? Adoro escutar histórias, adoro escutar as pessoas. Eu acho que por isso que ser terapeuta eu gosto muito, assim, né? De a pessoa poder me contar a história dela, eu poder ouvir. Eu sempre gosto de ouvir histórias de diferentes pessoas, gosto de perguntar para as pessoas, sou curiosa pela vida das pessoas. Então, eu cheguei no primeiro Biografêmias, né, com a Sam e com a Tati, contei um pouco da história da Dária, da mãe da minha mãe, né, minha avó que eu conheci muito pouco em vida, nesse corpo aqui, mas foi muito bonito, muito forte, e aí quando a gente, né, vendo as cartas novas, e a Sam imprimiu algumas, eu falei com a Tati, Tati, se a Sandra precisar de ajuda para imprimir esse baralho, pode falar para ela que eu topo, que eu quero, né? E daí a Sandra me escreveu e falou assim, vamos fazer todo? Vamos fazer um catarse? Eu falei, bom, vamos aprender como é que faz um catarse, né?
a gente foi aprendendo, né? Como é que se faz um financiamento coletivo. E foi muito maravilhoso poder participar, estar participando e estar fazendo, né? E sentir também essa força da roda, né? Da força das mulheres e das pessoas todas, né? Apoiando cada um com um pouco para esse baralho nascer, né? Isso foi muito emocionante, foi muito lindo. E está nascendo. Em breve a gente vai estar imprimindo ele, vai estar chegando na mão de todo mundo. E acho que é isso. Bom, então eu vou aproveitar para dizer que, como eu disse, o Biografêmias ele é um coletivo, né? Todos aqui fazem parte desse coletivo, porque esse curso só existe porque vocês compraram ele para financiar o baralho. Então vocês também fazem parte dessa história e a minha gratidão imensa, assim. O curso ele tinha um valor mais alto do que o carteado, do que a carta, né? Do que o jogo de baralho. Então foi maravilhoso, assim, o investimento que vocês fizeram. Eu agradeço de coração. A gente, eu e Mari, não estamos ganhando dinheiro para fazer isso tudo que a gente está fazendo, né? Todo isso que a gente está fazendo foi revertido no valor que é para a gente imprimir as cartas e fazer acontecer essa história. Então, é uma impressão de um sonho mesmo, assim, que a gente tem feito com muito amor. Axé. Muito obrigada por a gente estar aqui juntos e juntas. Muito obrigada. Bom, gente, esse curso, que eu gosto de chamar de um percurso, a gente vai percorrer um caminho. E o caminho, ele é um caminho para trás. Ele é um caminho que vai dar uma volta lá para o nosso passado. E ele é um percurso que ele tem esse encontro que nós temos aqui. A Tininha já está bastante acostumada, né, Tininha, de como é que a coisa funciona aqui. E ele tem essa parte que é uma parte mais conceitual, que para mim é importante dizer por que é que eu estou falando de memória, que sentido tem isso no nosso viver. E isso cruza com alguns conceitos, algumas elaborações conceituais e alguns textos que eu vou enviar para vocês. E tem uma parte que ela é prática, que ela é um momento, isso aqui é um processo criativo. Então, todos nós vamos criar alguma coisa no final desse caminho. O que nós vamos chamar de, a ideia é que nós vamos criar um biografêmia para cada um de nós aqui. Quem vocês vão chamar? A ideia é que vocês invoquem alguém do passado, uma bisavó, uma tia-avó, uma vizinha, alguma mulher que é presente na vida de vocês e que a gente queira trazer ela do passado e dar no presente uma nova significância para esse ser, para essa pessoa, para essa mulher. Isso vai incluir vocês estarem aí no meio do trabalho de vocês, em casa, mas vocês vão criar junto comigo. Então, não é uma palestra, é um trabalho conjunto, onde a gente vai juntos e juntas aqui criando essa biografêmia de cada um de vocês. Eu queria dizer isso só para dizer que nós vamos traçar esse caminho de equilíbrio entre conceitos e práticas, conceitos e criação. Eu vou oferecer alguns textos para vocês, e vocês vão se nutrir daquilo que vocês acharem que faz sentido dos textos. Ah, não deu tempo de ler tal coisa. Tá tudo bem. A gente não é por regra, é para nutrição que eu vou enviar alguns textos ou alguns vídeos, algumas imagens, e vocês vão escolher de uma maneira antropofágica o que vocês querem comer, o que vocês estão a fim de se alimentar para servir para esse processo criativo. Beleza pura? E dúvidas, desejos, vontades, vocês podem me procurar em qualquer momento desse processo. Uma vez que esse portal se abra, a gente está juntas e juntos até o final. Tá bom? Pode me procurar com tranquilidade. Então, eu vou aqui, vou fazer uma exposição dizendo um pouco desse caminho da memória, antes da gente fazer uma abertura aqui da roda, num geral para todas nós, todos nós, tudo bem?
Estamos prontos para seguir? Então, bora lá. Eu vou deixar já aqui um caminho para mim não ser extensa demais, deixar uma guia aqui para mim não me perder de vocês. Bom, então eu vou abrir essa minha fala, esse nosso encontro, oferecer aqui a minha voz, né? Já que é a minha voz mesmo, do que se trata o lugar da minha voz, dizendo para vocês, deixando que essa voz nos encaminhe para esse encontro com a memória. Vou fazer uma articulação aqui entre duas palavras: a memória e o esquecimento. Aqui nós somos um grupo de brasileiras e brasileiros. E nós, então, temos essa história sobre nós. Nós somos gerados, criados, por um momento aí, dos qual nós podemos chamar de invasão, de colonização, na verdade, esse momento histórico que vai fundar o que a gente chama hoje de Brasil, aonde se articula a memória e esquecimento. Porque foi exatamente no nosso parto que nós vamos começar a perder a nossa memória. E a revisão da nossa história, por exemplo, vem nos mostrando que nós não somos um povo, né? Nós somos muitos, nós somos povos, nós somos etnias, nós somos plurais. E essa percepção, ela só vai nos chegar hoje através do que a gente pode chamar de memória. Lembrar é conhecer. E conhecer é um problema, e é um problema político. Porque uma pessoa sem passado é uma pessoa sem futuro. Os que têm memória, eles conseguem viver num frágil momento presente. Os que não têm memória, eis a questão. Os que não têm memória não existem e não estão em parte alguma. Nós já sabemos aqui, tem sendo dito, a Tininha e a Mari já me ouviram falar algumas vezes, o contrário da vida não é a morte, mas é o esquecimento. O que não é lembrado é aquilo que não tem existência. E por ele não ter existência, ele pode ser aniquilado. Assim, a nossa história foi sendo homogeneizada e a nossa pluralidade dessas etnias, desses povos, foram sendo reduzidos. E as riquezas étnicas e complexas foram sendo reduzidas. E algumas delas foram levadas, então, à morte e não têm existência. Bom, essa é uma história antiga, muito antiga, que todos nós aqui já vivemos e vivemos dela sobre nós. Então, nós vivemos aqui, todas nós, essa experiência em 2020, que foi a pandemia. E a pandemia, ela aproximou a finitude, essa ideia de finitude, de fim, do nosso cotidiano. E desde então nós enfrentamos cara a cara essa fragilidade do futuro, tanto individual quanto coletivo. Nós estamos passando num momento agora, um outro momento, né? Enquanto olhando para essa pandemia. Mas neste momento em que isso se apresentou, essa ideia de fim, ela visitou a todos e a todas nós. E nós ficamos, então, no que um filósofo chamado Peter Paubert, ele apresentou para nós como o presentismo. Nós tínhamos uma incerteza sobre o futuro e conhecíamos muito pouco o nosso passado. E ficamos presos e presas dentro deste presente. Só que nesse presente que nós estávamos, e agora estamos começando a articular de uma outra maneira o nosso futuro, por muito pela esse fenômeno que aconteceu com a gente, de se olhar muito perto do fim, nós fomos obrigadas a repensar a nossa existência e desenterrou-se diante de nós a maneira como nós lidamos com a morte,
com o nascimento, né? Jéssica pode contar para nós sobre isso, com o esquecimento e com o nosso passado. E relampejou em parte de nós essa noção que para garantir o nosso futuro, mesmo sem a gente saber muito bem aonde ele está, é preciso a gente compreender a nossa própria memória, ou seja, aqui eu vou aproximar a ideia de memória à ideia de identidade. E o que estava morrendo na nossa frente era a nossa própria história. E a única possibilidade da gente rever a nossa história, vou usar aqui uma palavra que é presenteada por um mito, que chama fármacon. A única maneira da gente usar a nossa memória como um remédio para a nossa lembrança é a gente lembrar. Não, lembrar não vai dar conta, é preciso contar, porque só contando é que a gente dá existência. Lembrar é um processo, narrar é outro, porque é narrando que a gente garante que a memória exista. Isso é para que o esquecimento ele não enterre para sempre as nossas histórias e levando as nossas almas e as nossas existências para sempre. Se o esquecimento ele foi e ainda tenta ser uma arma política colonial, patriarcal, lembrar é uma insurgência política de resistência. Bom, aqui, só para fazer uma aproximação de uma ideia que me fez muito sentido fazer contato, invocar essa ideia, que uma narrativa atribuída sobre nós aqui, todos nós da América, do que a gente chama de América Latina, ela foi forjada antes mesmo do nosso nascimento enquanto povos. Por exemplo, eu não sei se vocês conhecem esse trabalho, mas os livros onde Colombo e os outros invasores descrevem os povos das Américas, nos narram como seres demoníacos, deformados fisicamente, canibais e sexualmente depravados. Esses livros, existem alguns registros. Se vocês quiserem, depois eu posso mandar para vocês, inclusive imagens. Eles tinham mapas do que eles chamavam de Américas, antes mesmo de chegarem aqui. E as Américas, por isso, por exemplo, existe o nome Patagônia, porque ali naquela região eles falaram que o que era dito, que os povos que moravam lá, eles eram seres de patas grandes, os patacons. E isso originou o nome de Patagônia. Então, o que eu estou trazendo é que antes da gente nascer, nasceu primeiro a nossa história. E essa história que defendia uma subjetividade, essa subjetividade já marginalizava a nossa existência, ela recai sobre a nossa história e a nossa memória, mesmo antes de nós nos entendermos como brasileiros ou latino-americanos. Essa ideia toda que eu estou falando, ela vai ser encontrada numa obra muito linda, muito grandiosa, da Laura Melo de Souza, que é um livro bem grande, assim, grosso, amarelo, mas é um livro que vale muito a pena fazer contato, chama O Diabo na Terra de Santa Cruz, Religiosidade Popular no Brasil Colonial. Logo, esse nome já espanta, né? O Diabo na Terra de Santa Cruz, mas onde ela vai fazendo, ela é uma historiadora, uma professora da Universidade de São Paulo, e ela vai fazendo um traço sobre essa religiosidade popular no Brasil colonial, e ela vai narrando essa história desse momento colonial, onde uma história, uma narrativa começa a ser contada sobre nós. E ela defende que, no fundo, tudo é uma questão de história, tudo é uma questão de narrativa. Porque a partir do momento que você conta uma história, você cria uma subjetividade. Se você cria uma subjetividade, você vai criar uma
uma memória e uma identidade para viver aquilo. Aí a identidade vai criar um corpo sujeito àquela história. E aí você cria toda uma civilização a partir disso. E por que eu estou dizendo isso? Porque isso tudo tem a ver com narração e de uma memória. Como é que eu vou me narrar? Como é que eu vou me contar? Eu vou traçar a partir disso a minha própria identidade de mim e dos outros que estão ao meu redor. A Márcia Tiburi, ela tem vários livros, né, muito interessantes, e ela lançou um livro no final do ano passado, no começo desse ano. Com essa coisa da pandemia, eu já me perdi muito nos anos, eu não sei mais quando foi ano passado, quando foi esse ano, eu fiquei meio perdida nessa parte. Mas é um dos últimos livros da Márcia Tiburi, que chama O Complexo de Vira-Latas, Análise da Humilhação Brasileira, e onde ela vai tratar desse assunto. E esse assunto também vai ser defendido, não sei quem fez contato com os livros da Silvia Frederic, o Caliban e a Bruxa, ela vai falar sobre isso, quanto que, na verdade, ela aproxima a ideia de sujeito e sujeição, quanto que essa cicatriz histórica ela vai interferir naquilo que nós nos sujeitamos a ser. E aí a gente já pode aqui levantar essa pergunta, né? Mas espera aí, onde é que a gente está considerando o nascimento da nossa história? Porque a nossa história vem antes, né? Aqui tem o Mauro, por exemplo, que tem ali o contato muito com os nossos povos originários, a nossa história vem antes. Existem outras histórias antes, para a gente poder aqui mergulhar e pensar. E a nossa ideia aqui é a gente pegar essas memórias e desenterrá-las. Para desenterrar, nós vamos ter que escavar, para fazer contato com memórias mais fundas. E aí já trago aqui que nessa escavação dessa história, e foi exatamente no momento dessa pandemia, que outras histórias dos povos originários começaram a ser levantadas e começou a aparecer intelectuais fundamentais para o nosso pensamento, antes não aparecendo tanto, mas que começam nesse momento da pandemia a aparecer, como, por exemplo, Ailton Krenak. E ele quem traz, num livro dele, que eu vou deixar como uma referência para nós, um livro curto, quem ainda não fez contato, acho que muitas pessoas já fizeram, que é Ideias para Adiar o Fim do Mundo. Lá no final desse livro, ele vai dizer assim: já nos tiraram tudo. Se a natureza está sendo assaltada de maneira tão indefensável, vamos, pelo menos, ser capazes de manter as nossas subjetividades, as nossas visões poéticas sobre a nossa existência. E aí, isso me fez pensar, né? Tudo bem, se é preciso lembrar, entendi, é preciso recordar. Como a gente vai fazer esse processo? A busca pelas vozes a contrapelo, né, fazendo aqui uso das palavras de Benjamin, que vai trazer isso. O Benjamin, ele defende que existe uma história, que é a história oficial, que é essa, a história dos invasores, e existe uma outra história, uma história que não foi narrada, ou que não foi oficializada. Ela é narrada de boca em boca, mas que agora ela está começando a ser oficializada. Ele vai chamar essa outra voz de vozes a contrapelo, que é essa imagem mesmo, né? Tirinha, que já ouviu falar muito disso, né? Que é como se existisse um animal, né? E você vai escovar a história, escovar esse animal ao contrário, e aquilo vai ser revelado que estava em camadas mais fundas daquela história. Então, é que ele chama de essas vozes. O lixeiro está passando aqui perto de casa. Olha o barulhão. Que são essas vozes que ficaram historicamente nos escombros, emudecidas, e a gente precisa rever essas vozes. As vozes da rua, e que ficaram submersas mesmo por esse triunfalismo da história oficial. Tem uma comentadora do Walter Benjamin, que é a Jeanne Marie Gagnebi, uma professora da Unicamp,
que eu gosto muito dela, e ela atualiza muito esse pensamento do Walter Benjamin, que é esse filósofo alemão que vai falar sobre a oralidade. E ela, analisando Benjamin, ela escreveu algo assim, que ao privilegiar a análise dos excluídos, dos marginalizados, das minorias, a história oral, essa história oral, ressaltou e garantiu a importância das memórias subterrâneas, que como parte integrante das culturas minoritárias e dominantes, se opõem à memória nacional. É como se houvesse uma oposição mesmo, é como se fossem duas histórias sendo contadas. Uma história oficial e outra essa história oral. E essa oposição da história oficial com a história oral, entre essas duas histórias, alguém teve que garantir a história oral, gente. Alguém teve que garantir as 23 línguas, por exemplo, que eu estive num pedaço agora da Amazônia muito pequeno, perto do que a Amazônia é, que era o Médio Rio Negro, só onde estavam eram 23 línguas, de 23 povos. Quem conseguiu garantir, não está no livro das histórias, inclusive no livro de história eles estão tentando registrar com dificuldade. Quem garantiu foi a história oral, foi a história passada de boca em boca, foram os narradores, foram as narradoras, foram as lideranças, foram os griots, foram as mulheres, foram as parteiras que continuaram contando as suas histórias, foram as velhas, foram as avós que continuaram contando essas histórias que vão garantir que ainda o que se tem e não foi registrado exista. E aí é que eu fico pensando nessa ideia do narrador ou da narradora ser como um médium, né? O médium no sentido daquele que está entre o escutar vozes e aquele que materializa, aquele que escuta. Esse campo do estar entre, aqui para nós vai ser importante. Porque é este ser que está entre o que escuta e o que narra que vai garantir a permanência e a restituição da nossa história. Agora, vamos um pouquinho mais para frente aqui. Tá tudo bem aí, gente? Posso continuar? Beleza? Ô, Dani, seja bem-vinda! Vai chegando. Obrigada. Me atrasei, mas estou aqui. Tá bom, minha querida. Eu vou continuar aqui, tá, gente? Esse é um trabalho entre escutar e narrar, que ele é um trabalho muito artesanal. Ele é uma artesania mesmo. Como esses recortes que a Tininha estava mostrando para a gente, né? Ela estava ali recortando. É um trabalho que tem um outro tempo. Essa artesania entre escutar, ele é um trabalho às vezes demorado, porque ele não dá para ser rápido demais. Ele exige um outro tempo de escuta. Até porque essas memórias, às vezes, elas estão mais longe. Mesmo quando a gente está falando da nossa própria ancestralidade. Quantas coisas ficaram esquecidas? Quantas coisas não foram ouvidas e registradas? Então, é artesanal. Para a gente conseguir fazer esse trabalho artesão de buscar essas vozes, e para a gente se debruçar, né, nesses escombros das vozes esquecidas, que aqui dito por essa frase da Gagniben, do Walter Benjamin, né, o escombro das vozes esquecidas. Eu gosto dessa imagem de escombro, porque é uma coisa meio que no meio de pedaços mesmo, que essas vozes estão ali, às vezes esperando para serem reveladas. A Gagniben, ela vai nos deixar, nós vamos falar isso com mais delicadeza, mas eu vou só citar que caminho a gente segue. Ela vai nos dar duas pistas. E ela vai diferenciar duas palavras aqui, mais uma vez em Tininha, você está vindo de novo, vou falar de novo, hein? Ela vai trazer duas ideias sobre a memória que vai nos interessar. Ela fala que a memória, ela pode ser tanto
uma cicatriz quanto um rastro. As cicatrizes, elas são memórias que ficam cravadas mesmo na nossa história. Aquilo que está mesmo mais na linha cronológica. Por exemplo, eu vou falar um pouco mais com mais profundidade sobre isso, mas, por exemplo, existem coisas que estão na minha memória. O dia em que eu nasci, as minhas avós, as minhas bisavós. Tem coisa que está ali, cravado. Eu ser uma mulher brasileira, inclusive está cravado na linha, no mapa, né, da onde eu sou. Isso vai interferir sobre mim, né, sobre quem eu sou. Eu ser uma mulher latino-americana, isso tudo vai criando uma cicatriz, né? Essa cicatriz, ela pode ser boa ou pode não ser, porque me pensando socialmente. Ser uma mulher latino-americana já pode me colocar com traços, por exemplo, vulgares para o restante de outras culturas. Então, a gente sempre tem que olhar para aquilo que também nos foi colocado como um fato histórico, né? Como uma cicatriz. Já aquilo que ela vai chamar de pistas são os restos da nossa história que ficaram meio longe de nós, né? E que, às vezes, quando a gente começa a escavar, né? Por exemplo, o fato de eu ter tido uma bisavó desaparecida da nossa vida, da nossa família, e eu ter ido atrás dessa bisavó, e quando eu recuperei essa história dessa bisavó, eu trouxe ela novamente para a minha história da minha família, era um rastro, né? Era um resto, eu tinha pistas sobre essa bisavó. Quando eu recupero essa história, isso pode saltar novamente na linha do tempo, ela sai do passado, volta, sem muita linearidade para o presente, ela rompe o tempo linear, o tempo mesmo linear, e causa uma espiralada no tempo. É a isso que nós vamos chamar de atualizar o passado e recontá-lo no presente. Isso mostra que o passado, e é aqui que nós vamos trabalhar, gente, o passado não é algo fixo. O passado não é uma pedra dura atrás de nós. O passado não é essa ideia de museu, né, que está parado. O passado, ele é recordado, relembrado, mexido, removível, e cada vez que eu mexo nele, eu conto ele de novo, ele volta a ser de outra maneira, com outra significância, porque eu mesma vou olhar de outra maneira para o meu passado e narrar esses restos, aquilo que ficou mal contado sobre nós, não somente brinca com os tempos, e aqui a gente pode brincar de alquimia com esses tempos, né? A carta número 1 do tarô, o mago, que brinca com os tempos, mas, sobretudo, refaz a nossa história, e nesse sentido, refaz a nossa identidade. E é aí que a gente refaz o nosso futuro. A seguir ali os nossos rastros, seguir aquilo que ficou adormecido, esquecido, é como buscar aquilo que ficou na lacuna da nossa história, aquilo que a gente não sabia muito bem, né? E aqui, quando a gente não sabe muito bem, é onde a gente abre brecha. Quando a gente sabe muito sobre uma história, é mais difícil trabalhar com ela. Mas quando a gente não sabe tanto, ficou um pouco com uma brecha, uma lacuna, é ali que a gente vai encontrar espaço para preencher aquela dúvida com outras criações poéticas. Onde a memória está muito chapada com certezas da linha cronológica da vida, é que o tempo da reinvenção fica difícil de ser aberto. Mas quando ela não está com muita certeza, é ali onde a gente pode reinventar o passado. Pode estar parecendo muito doido o que eu estou falando agora, mas vamos comigo, vamos juntos, que isso aqui é só abertura para a gente fazer uma apresentação. Por que a memória
ela deve ser ressignificada principalmente por nós. E quando eu digo nós aqui, né, eu estou citando aqui o tempo da colonização e dessa invasão, mas de uma certa maneira, a história dessa América Latina, ela é uma história feita de diáspora o tempo todo, porque mesmo na Segunda Guerra Mundial, quando vieram muitos dos outros povos de Europa para cá, os europeus chegaram aqui, meus bisavós, por exemplo, alguns deles, também vieram em diáspora, vieram fugidos de guerra, vieram em situações de fome, vieram em situações de fuga religiosa, como o povo judeu. Então, a possibilidade de chegarem aqui com poucas histórias para serem contadas, porque eram todas histórias muito traumáticas, era imensa. Então, de qualquer maneira, o nosso o nosso memorial é feito de muito esquecimento. Nos contos, nós usamos essa palavra nos contos. Eu sou uma narradora de história, né? Como eu disse para vocês, além de história de vida, eu conto história mesmo, outras histórias dos contos tradicionais. E essa palavra maldição, né, está muito nos mitos, nos contos de fada, né? Maldição é o quê? É o que ficou maldito, o que não foi dito, o que não ficou bem dito. Então fica maldito. E esse é o problema, porque aí pode se tornar uma maldição sobre nós. Você acaba replicando aquilo e normatizando aquilo que ficou maldito, que na verdade era só a gente lembrar, readequar e bem dizer. A gente vai olhar para o passado assim, com essa ousadia de transgredir e recontar. Nós vamos lembrar. E já que é para a gente lembrar, né? Eu trouxe essa palavra desenterrar o passado aqui. A gente vai falar sobre isso. Eu vou separar o material desse professor chamado Bruno Simões. Mauro, você vai gostar muito de conhecer esse pensador. O nome dele é Bruno Simões. A Mari conhece ele. Não sei, acho que Tininha talvez conheça, não sei. Ele é um professor da psicologia social, professor da USP, e ele estuda a psicologia decolonial. E é ele quem vai nos apresentar, que me apresentou, né, essa ideia de memória larga da América Latina, e que nós precisamos desenterrar espelhos que estão muito fundos enterrados na terra e que refletem a nós mesmos. Essa imagem mesmo, o que você vê no espelho? Você vê assim mesmo. Só que como nós ficamos com muitas memórias enterradas, soterradas, nós às vezes perdemos esse reflexo. Gente, é inacreditável às vezes. Como, por exemplo, estive agora na Amazônia. Eu fiz rodas de histórias com alguns povos indígenas e muitos deles contam que um dos problemas deles não se verem é porque a invasão foi tão difícil e tão bruta que eles pararam de se dizer indígenas. Os ciganos também passaram por isso, porque era uma maneira de sobreviver. Então, o reflexo do espelho, do que a gente se vê enquanto identidade, ele ficou muito nebuloso. E essa imagem que o Bruno Simões vai apresentar, da gente desenterrar espelhos nessa América Latina, é uma maneira de recuperar quem nós somos. Mas veja bem, nós estamos falando da América Latina. O Brasil não é para fracos. A América Latina não é para fracos. Nós sabemos disso. Então, quando estamos desenterrando espelhos aqui, nós vamos encontrar fragmentos de pessoas, por exemplo, de histórias, de pessoas que se casaram com árvores, de quem vai considerar, e casou mesmo. A gente vai desenterrar histórias aonde as folhas falam com a gente, aonde as árvores são as professoras, e eu não estou criando história, estou falando, é isso mesmo. Nós vamos desenterrar memórias, por exemplo, como o povo tucano, do qual eu estive presente lá, que olham para as constelações e vê nas constelações está cravado e escrito o que é para ser feito no tempo. Eles só plantam quando o planeta vai girar, tal constelação aparece e está na hora de plantar.
Quando está na hora de plantar, eles sabem que está na hora de casar. E está na hora de plantar tal determinado alimento que vai nutrir as mulheres que daqui a um tempo, quando a outra constelação chegar, estarão grávidas e em tal constelação haverá muitos partos, os rios estarão cheios. A maneira com que eles olham para o mundo é a partir das constelações. E as mitologias, o que conta, como vive um corpo todo, tem a ver com, está ligado a essa mítica, a essa, vou trazer essa palavra apresentada por Ailton Krenak, que é essa cosmovisão, a sua visão de mundo. Então, nós estamos falando de desenterrar espelhos dentro do que a gente vai chamar de realismo maravilhoso. Aqui, nestas terras maculadas, com rios que viram entidades, tudo pode acontecer. A gente já sabe, não é lenda, é um mito que as pessoas contam que viram um boto e que de fato mergulham no rio e viram botos. Nós nascemos aqui, nessa América Latina, ou a gente pode dizer até Améfrica Latina, né? Já que o termo já revisado por Lélia Gonzalez, que nós convivemos com esse realismo, que é um realismo mágico. Ou a gente pode chamar de realismo maravilhoso. Então, quando a gente revisita o passado, vamos relaxar o que a gente chama de realidade. Porque a nossa realidade aqui, ela já é quebrada. Nós não fazemos oposição com o real. Para nós não é o que é real e o que não é real. Isso daqui, tudo pode acontecer enquanto realidade. Nós temos uma realidade que só existe aqui. Uma realidade... A Tininha está vivendo um tempo já longe do Brasil. Pode até nos contar um pouco sobre essa perspectiva. Que essa realidade aqui, o Mauro também, quer dizer, mesmo que o Mauro ele vai e volta, né? Faz muita transição aqui também com a América Latina. Mas a nossa realidade é uma realidade muito engrandecida no imaginário. E eu estou invocando essa realidade do nosso imaginário para a gente olhar para a nossa história, para a gente enriquecer a nossa história, para olhar para nosso passado e ver onde que ela ficou empobrecida de uma realidade mágica, de uma realidade engrandecida, dessa Mata Atlântica, do Cerrado, da Amazônia, das noites sertanejas. Tem um discurso maravilhoso do Gabriel Garcia Marques, que foi o primeiro latino-americano a ganhar o Nobel de Literatura. E no dia que ele foi ganhar esse prêmio, ele fez um discurso que ficou famoso, e aonde ele fala sobre o que é o realismo maravilhoso, o realismo mágico da América Latina. E os 100 Anos de Solidão, que é o livro que ele ganha esse Nobel, ele é completamente feito nesse lugar, que é um cotidiano, tem um cotidiano. O vendedor, o pai, a mãe, a filha. Só que diante desse cotidiano, o que acontece são a possibilidade de olhar para o mundo de maneira encantada, mágica, maravilhosa. É isso que nós vamos fazer. Nós vamos olhar para o nosso passado de maneira encantada. Nesses vácuos das nossas lembranças é que nós vamos criar. Nós temos ao nosso dispor a realidade quebrada, o realismo mágico, para poder compor com outros possíveis. Nós vamos aqui fazer um exercício de escutar profundamente a nossa terra e os nossos ancestrais. E aí, nós vamos aproximar essa ideia de que lembrar pode ser também criar, como uma ação conjunta, onde eu crio, quando eu crio, alguma coisa acorda em mim. Essa palavra acordo, aqui, né, para os nossos parceiros espanhóis, por exemplo, aqui o castelhano, né, que chega para nós, da América Latina, me acordo, quando eles acordam, eles recordam de uma coisa, eles falam, me acordo, me acordei. E é exatamente isso, é abrir os olhos e deixar acordar, me recordar como quem abre os olhos para um novo amanhecer com essa nossa maneira de poetizar a memória. Poetizar a memória para nós
não vai ser necessariamente a gente inventar alguma coisa muito longe, mas é como a gente olhar para ela, para nossa memória, e dar aquilo que ela já tem. Nós só vamos retirar um pouco da linearidade. E a gente vai fazer esse exercício de lembrar e inventar. Eu vou apresentar para vocês só essas aqui, gente, para vocês, eu falei que ia contar um pouco da trajetória, né? Então, por exemplo, quando eu estava falando de sujeito e sujeição, quando eu falei para a Tati, né, que eu queria criar um curso, e o que eu já sabia era o nome desse percurso, Biografêmia. Eu vou contar para vocês por que esse nome existe, mas aí eu falei para ela que queria que fosse um carteado, porque eu queria pensar num curso que tivesse um jeito ou outro de pensar um curso entre duas mulheres, que jogassem, fossem duas professoras que fossem jogar. E aí ela falou para mim, Sandra, ela estava de mudança de casa, e na mudança de casa ela achou um baralho, que é esse daqui, que pertencia ao avô do Leandro, que é o companheiro, avô não, era o pai do Leandro, o avô do Leandro, era um parente próximo do Leandro, pai ou avô. E aí, na mudança, eles encontraram esse baralho, e ela falou, Sandra, eu não sei, mas isso aqui vai servir para nós, e eu vou te dar porque você vai fazer alguma coisa com isso. E ela me deu esse baralho. Esse baralho aqui, ele era vendido nas bancas de jornais, você já deve conhecer essa história, mas só vou recordá-la aqui para nós. Não sei, dona Rose, se você conhece esse baralho, ele não é bonito, não. Eles são corpos de mulheres, né? Esses aqui, que vocês já viram, muitas vezes a gente mostrar. Mas por que eu estou trazendo esse baralho aqui agora? Porque essas mulheres aqui, nesse carteado, que era vendido na banca de jornal, na esquina, para qualquer pessoa de qualquer idade, anos 80, ele tem o quê? Corpos em situações de sujeição, que é exatamente isso. Tem uma história sendo contada aqui. Esse baralho conta uma história que recai sobre nós, corpos femininos. E é uma história plastificada, sem memória, caricatural, que não nos conta o oposto, não só não conta quem é uma mulher, como nos coloca numa posição complicadíssima sobre a sociedade, sobre quem nós somos. Esse é um corpo sem história, é um corpo sem complexidade e que trata o nosso corpo como objeto, objetificando o nosso corpo. Falei, pronto, então é isso que a gente precisa. Eu peguei esse baralho e aí a gente foi construir outras cartas, e cada carta, né? Essa aqui são algumas que a gente imprimiu, né, Má? Como para a gente ver para onde a gente ia, que são corpos, outras possibilidades de corpos, como vocês já conhecem esse baralho, corpos com histórias. Aí, Mauro, nossa amiga. E aí nasceu essa ideia de pegar um corpo sem passado, um corpo sem memória, e transformar num corpo encantado com memória, porque um corpo encantado com história, com memória, não será esquecido. Um corpo como esse, ele pode ser qualquer um. Um corpo como esse não pode ser qualquer um. Para dizer para vocês, finalizando, que é isso que nós vamos fazer. Olhar para o nosso passado e nos perguntarmos, ancestrais, quem aí de vocês merece ser revisitada, ser recontada através de um processo que possa encantar vocês num lugar onde vocês não sejam esquecidas, onde vocês permaneçam como seres disponíveis ao futuro, ao encanto. Antepassadas, quem de vocês gostaria de chegar nessa roda do nosso carteado? Uma avó, uma bisavó? Vamos ver quem vem. Bom, falei um monte, gente, ficou meio assim, muita coisa. A gente vai agora desfiando, fio por fio, dessa primeira apresentação sobre memória e esquecimento. Tudo certo, gente?
Não, se tiver tudo certo, também não tem importância, viu? Tá tudo no lugar. Bom, proposta agora para nossa próxima hora é que a gente possa se conhecer um pouco mais, a nossa roda, aproveitar que nós somos um grupo menor hoje. Nós estamos com todas as cartas aqui abertas. Deixa eu só contar quanto eu tenho aqui. Uau! 42. E aí, você viu, Tininha, como crescemos nessa vida? 42 cartas prontas. Nem todas eu tenho o texto, porque cada carta, ela apresenta uma história da mulher. Algumas eu já tenho a imagem, mas não tenho a carta. Então, como que nós vamos fazer esse carteado aqui? Vocês vão dizer um número para mim, e eu vou abrir aqui, porque elas não estão impressas ainda. Logo chegará na mão de vocês, o baralho de vocês. Vocês vão me dizer um número, e eu vou abrir a carta, a imagem da carta aqui, compartilhar a imagem. E aí, nós vamos falar sobre essa carta, como vai ser. Vocês dizem o nome de vocês, o que mais vier ao coração que vocês queiram dizer. A gente vai se apresentar aqui nessa roda, até porque a gente vai seguir juntos, num caminho juntas. Então, a gente pode dizer quem somos um pouco, o que fazemos, como gostamos de servir a vida. E aí, digam se você já tem aí uma ideia de quem é essa ancestral que nós vamos trazer para esse carteado aqui. Deixa a intuição também. Não tenho muita certeza, talvez seja essa. E com a carta, vocês vão dizer o que essa carta diz para vocês. Uma maneira da gente criar é aproximar dois objetos que não são muito parecidos inicialmente, né? Então, sei lá, eu vou pegar uma garrafa, a água e a vela, e eu vou criar uma relação entre eles. Estou dizendo isso porque eu posso mostrar uma carta para vocês que inicialmente pode não ter nada a ver com a ancestral de vocês. Nós vamos tentar fazer uma aproximação. Essa é a carta que eu tirei. O que essa carta me diz? E essa ancestral aqui que eu estou querendo trabalhar, que eu estou pensando em trazer. Será que existe alguma forma de aproximar essa carta dessa pessoa? Vamos tentar fazer essa apresentação. Ficou claro? Olha que maravilha! Muito bem. Alguma coisa, Mari? Não, acho que está ótimo. Seguimos. Então, vamos abrir o nosso carteado. Primeiro jogador que gostaria de trazer a sua fala. Número de 1 a 42. As cartas são reembaralhadas aqui no meu computador, então mesmo que vocês falam o mesmo número, não tem importância, elas não estarão no mesmo lugar. Quem vem lá? Então vamos. Você quer me dizer primeiro o número ou você gostaria de falar primeiro? Posso falar? Me chamo Jéssica. Sou yogini, professora de yoga e sou parteira. Vou me lembrar era falar meu nome, como gosto de servir a vida e esqueci, tinha uma outra coisa, eu não anotei. Basicamente isso, e você vai me dizer uma carta, a gente vai tirar essa carta e você me diz se você já tem alguma ancestral quando você olhar para a carta, o que essa carta te diz, e se já tem alguma ancestral que você gostaria de trazer. Tá, meu número é 9.
Você ficou muda, Sam. Você botou a carta e ficou muda. Só para te falar, não vou cortar sua fala, ela não está com o nome aí, essa dama de ouros, o nome dela é A Mulher que Não Vem Só. Mas a fala é sua, diz o que você A sente. mulher que não vem só. Isso. Desculpa, a dama que não vem só. A dama que não vem só. Ok. Então, que me veio depois de toda a sua fala, né, foi falar sobre minha mãe, porque, embora dentro das minhas ancestrais todas foi a que eu mais tive contato, né, por 28 anos dessa encarnação, né, ela viveu, né, tive minha mãe até meus 28 anos, eu senti que ela precisa ser lembrada e a dama que não vem só é perfeito, porque é justamente, acho que o que ela gostaria de ter sentido. Acho que era o que a minha mãe precisava sentir no fundo da alma dela, que ela era uma dama que não veio só com esse nome, e sobretudo pensando numa rainha de ouros. Essa carta me confirma essa ancestral minha, porque minha mãe era bailarina, uma pessoa muito ligada ao corpo, né? E entre outras coisas, sei que essa rainha de ouros vai potencializar também essa relação com a matéria, com o corpo, com a terra. Então me confirma, essa carta será minha mãe, a minha biografêmea. Minha mãe se chamava Eliette Ferreira de Souza, mas ela nasceu, minha avó deu esse nome, mas ela sempre foi Ana, a Aninha, porque ela era muito baixinha, tinha 1,52 m, e ela era Aninha, sempre foi Aninha e morreu Aninha. Raras são as pessoas que sabem que o nome dela é Eliette. E não sei se cabe contar o porquê aqui, não quero tomar o tempo dos meus colegas. Pode contar, conta para nós. Mas a minha bisavó, Maria Rita, avó de minha mãe, que era uma parteira em São Cristóvão, no Rio de Janeiro, quando minha mãe nasceu, que foi a primeira neta da minha avó, né, que de 11 filhos era número 2, a minha bisavó falou que queria que minha mãe se chamasse Ana Rosa. E a minha avó tinha combinado com as outras irmãs que todos os nomes seriam meio que parecidos. Então, a minha mãe, Eliette, tem a prima Arlete, Arinete, Janete, aquelas coisas, as filhas das irmãs. Mas a minha bisavó queria que fosse Ana Rosa. E minha mãe nasceu e ela só chamou a minha mãe de Ana, de Aninha. Era Aninha, Aninha, Aninha. E o mundo conheceu a minha mãe como Aninha, como Ana. E minha mãe se apresentava como Ana. E ela assinava Eliette, mas ela era Ana. Então eu falo, minha mãe é a Ana. Porque para ela era Ana e para o mundo inteiro ela era Ana. Ela assinava só Eliette. Então, e era profundamente apaixonada por essa avó, minha bisa, que a quis nomear, né? Então, foi uma teimosia da minha avó ter colocado outro nome que não Ana. Então, vou narrar a história de minha mãe, Ana. Minha rainha de ouros. Maravilhoso, Jéssica. Muito bem-vinda, dona Eliette Ana, aqui na nossa rodada, nosso jogo. Já veio com uma teimosia, adoro. Já veio com transgressão. É isso mesmo, essa é a aproximação, né? Quando a gente já começa a chamar a minha rainha de ouros, Ana, a gente já está aproximando ela de uma possibilidade de se tornar encantada.
Quem mais gostaria de jogar? Dani. Ah, não, deixa a Rosemary primeiro. Ah, tudo bem, pode ser. Bem, eu sou a Rosmari, eu atualmente estou aposentada, trabalhei com crianças, como ela falou, eu gosto muito da palavra, eu trabalhei muito com palavra porque fui alfabetizadora, sabe? E entrei no curso devido a Marina também estar participando, mas estou amando agora, sabe? E eu pretendo falar, conversando com a Mariana e pensando muito, depois eu me inscrevi, que soube que era o teu curso, queria falar sobre minha avó. Eu tive bastante contato com ela de pequena, tempo de férias, e depois, mais tarde, ela me auxiliou bastante e me contou muito da vida dela, muita descendentes vieram da Europa, os pais dela, então todo aquele sofrimento que passaram, tudo que ela passou, são coisas que eu gostaria de relembrar e tentar fazer de uma maneira diferente o que aconteceu com a minha avó. O nome dela era Catarina, era a mãe da minha mãe, Dona Dária, e é isso, acho que é sobre ela que vou querer conversar com vocês e tentar reescrever essas memórias da minha avó. Muito lindo, Dona Rosa. Estamos juntos, viu? Bem-vinda, Tá. Dona Catarina, aqui. A Dona Dária já foi encantada pela Mari e agora vai ser a Catarina. Então tá. Tem que dizer o Agora, número? isso. 19. Veja bem, o que saiu para a senhora? Deixa eu compartilhar aqui. Já estamos começando na magia, Dona Rose. Opa! Olha aí. Opa, saiu meio cortado. Essa carta, eu vou dizer o nome para a senhora, aí a senhora diz o que a senhora acha, mas ela chama A Mulher da Palavra. Beleza. Muito bom. Muita inspiração. Eu conversava muito com minha avó. Eu morei um tempo com ela, quer dizer, trabalhava perto, almoçava com ela, e dou muitas histórias, muitas coisas, assim, talvez ela tenha contado só para mim, sabe? E a gente conversava bastante. Vai ser muito bom. Essa carta, Dona Rose, É, quando eu fiz ela, essa mulher que está nessa carta, é, ela é escritora e narradora, né? Ela escreve muito, trabalha com línguas, e o número beleza. 8 de espadas, é quando a inteligência, ela chega num nível tão potente que ela vira imaginação. Uhum, Então, acho que vai ser uma boa carta para guiar aí esse caminho da gente encontrar, já que você é uma mulher da palavra, né, da escrita, para encontrar uma escrita poética que possa dizer quem foi essa Catarina, né, a partir da imaginação da senhora. Então, achei muito tá bonito, bom, hein? tá bom. Quem mais está chegando? Dani, quer vir agora? Pode ser. Só que assim, tá um pouco ainda nebulosa a ancestral que eu quero trazer, Tá bom? mas tem um número na minha cabeça, que é o número 3. Bom, eu sou ginecologista, eu moro em Brasília, tenho um interesse muito grande nesse cuidado com a mulher, e que foi o que me trouxe aqui. E é Então, eu isso. vou abrir sua carta. Tá.
Você quer falar o que você sente ao ver essa carta? Assim, ao ver essa carta, já ficou mais claro para mim ancestral que eu queria trazer, porque eu pensei nas minhas duas avós, materno e paterno, e a minha maior identificação, assim, minha maior convivência foi com a minha avó materna, mas eu sempre me identifiquei muito com a minha avó paterna, apesar de não ter tido tanta convivência, mais em férias. E eu sempre tive muita curiosidade e vontade de estar mais com ela, e essa carta é ela. Me lembra muito uma mulher mais livre, me traz uma sensação de liberdade, né? Um desejo de liberdade, digamos assim. Maravilha. Como é o nome dela? Celuta. Como? C-E-C-E-L-U-T-A. Celuta. Nossa, você sabe por que ela tem esse nome? A história dela, e como eu estou falando, eu não tive uma convivência tão forte com ela, mas muita afinidade. Então, eu vou ter que buscar, né? Não sei porque ela tem esse nome. Maravilha. Dani, eu estava tentando te passar aqui algumas cartas, elas já têm uma escrita, né? Outras não têm a mitopoética ainda. A mitopoética da Mulher do Mundo é muito curtinha, mas eu vou te ler rapidamente, tá? Eu tentei passar para você poder ler, mas eu não consegui passar pelo chat aqui. Mas é assim, ó, a Mulher do Mundo, a estabilidade nunca foi a meta da Mulher do Mundo. Ela prefere voar com a vida que é meta estável por natureza. Nasceu de asa torta, por isso sofre de quedas pela felicidade. A sua força reage ao conservadorismo e afirma certeira com a sua mente de flecha. Os incomodados é que se mudem, porque os acomodados nunca saem do lugar. Ela vem no horizonte dentro do peito com uma cabeça nas nuvens e nos mostra que mudar de lugar é mudar a perspectiva sobre si mesmo e sobre a vida. Na rabeira da sua ventania está sempre em eterna viagem e costuma causar paixão, deixando saudades por onde passa. Saudades é aquele sentimento que só existe quando a memória é boa. E ela, mulher que é do mundo, afirma: eu vou onde o vento me leva, mas se por um acaso ele se esquecer de me inventar, eu mesmo me assopro. Quem tem medo de mulher livre sentirá receio da força contagiante e solta da mulher do mundo. Lindo, maravilhoso, perfeito. Parabéns para quem escreveu, inspirador, que acho que está em todas nós, mas às vezes oculto, né? Reprimido, enfim, sei lá. Mas maravilhoso. Eu vou mandar as imagens e esses textos que acompanham para vocês lá, tá? Da Jéssica tem também o texto, eu vou te mandar, tá, Jéssica? A Mulher que Não Vem Só também está com o texto, tá bom? Mais alguma coisa, Dani? Só reflexão agora. Prazer, viu? Maravilha você estar aqui comigo, com a gente. Eu e a Dani nos conhecemos em um contexto outro. Tá maravilhoso aqui. Quem vem? Bom, será que eu posso? Claro que você pode. Por favor. Essa permissão, que eu estava esperando todas as mulheres se apresentarem para eu, última mulher, ser a última mulher da roda. Interessante estar aqui. Bom, antes de tudo, boa noite para cada um de vocês. Meu nome é Mauro. Está aqui escrito como Mauro Nayambu, que é o meu nome de transição, né?
um nome de chegada nesse novo ciclo, nova era, mas não negando os meus nomes de nascimento. Eu sou filho de Sueli Terezinha Binato Santilli, neto de Nésia Gaspari Binato e de Ercília Franco Santilli, bisneto de bisavó Lazinha e bisneto agora me sumiu o nome da minha outra bisavó, que é do lado da minha mãe. Tô vendo ela na minha frente, assim, lembrando de um beijo que ela me deu no ouvido, uma vez que fiquei surdo 3 dias. Um amor de lembrança. E também bisneto de vó Cecília, do lado do meu pai. As 2 italianonas. Eu sou de descendência italiana, de raiz italiana, dos 2 lados. Meu nome italiano é Mauro, é italiano. Binato Santilli. É interessante colocar, eu estava hoje pesquisando um pouco, eu já tinha uma noção desse nome, porque minha mãe colocou esse nome, porque foi minha mãe que colocou esse nome, e está conectado com a palavra Maurus, ou Mouros, ou Moor, ou marrom, ou negro. Então, meu nome, ele vem da África, ele me conecta com a África, porque é um nome que está conectado com a terra. Eu sempre achei muito interessante, ou depois ficou muito interessante por causa da minha jornada de vida. Mas antes eu quero dizer também que eu assim, confesso que eu pedi permissão para a Sandra para poder participar ou não do Biografêmias. E antes de tudo, eu gostaria de ter, mesmo que não possa ser o consenso do grupo todo, porque o grupo todo não está aqui, então ainda pode haver um outro plebiscito, né, para poder, como homem, estar aqui presente, se houver o consentimento de vocês, e tudo bem se não houver, porque eu venho aprendendo a escutar a voz do feminino, tanto dentro de mim, quanto através das minhas amigas, das minhas irmãs. Eu sou do meio, tenho 2 irmãs, vim no meio, e fui criado pela minha mãe, né? Claro, pelos meus pais, mas eu não convivi com meus avós, eu convivi com as minhas avós. Então, eu aprendi desde pequeno a ter muita afinidade pelo feminino, a estar sempre com as mulheres, a estar sempre junto, ouvindo, contando histórias, ouvindo histórias. Então, eu aprendi a apreciar histórias desde pequeno, né? Então, esse lado de estar nesse aspecto, não sei, estou procurando perceber porque que eu estou fazendo aqui, se eu estou de paraquedista, assim, sem saber exatamente, mas assim, eu não quero ter vergonha, nem medo de estar aqui, mas também muito respeitoso para não achar que estou invadindo um círculo de mulheres, porque se assim o for, né, está tudo bem, e eu já fico muito contente de de estar dando esse suporte para a criação, desenvolvimento desse baralho, por várias maneiras, por vários motivos. Uma delas é pela visionária, criadora né, desse baralho, que não é só a Sandra, veio para a Sandra, e a Sandra pegou e criou, desenvolveu, pensou através dessa sabedoria e de ser já uma contadora de histórias, pesquisadora profunda das histórias não contadas, mal contadas, esquecidas. E também pela Mariana Coelho, que eu conheço também, as duas, assim, venho conhecendo, não conheço, né? Falar que conheço é presunção, mas venho conhecendo e aprendendo muito com elas ao longo das oportunidades, ao longo dos encontros, círculos e das amizades em comum que a gente tem. E esse, assim, de uma certa maneira, eu estou me definindo nesse lugar,
que eu estou em transição, não de gênero, vamos dizer assim, né? Não estou querendo fazer alguma cirurgia para mudar o meu sexo, mas pelo contrário, para virar mais homem, à medida que eu me conecto mais com a mulher que existe em mim, com o feminino que existe em mim, e com a minha integridade e honestidade e sinceridade em dizer aqui o quanto eu preciso e quero e estou trabalhando para isso, para poder aprender a escutar as mulheres, coisa que eu não sei fazer direito, reconheço isso, por causa de histórias mal contadas, de influências, mas sem querer acusar nada, né? O que eu quero mesmo é acordar, né? Para poder ser um amigo das mulheres, um amigo do feminino, um amigo da nossa mãe terra. Então eu também posso continuar falando nesse aspecto como descobridor de mim mesmo. E uma coisa interessante nesse relato é que um país que eu tenho ido nessas minhas viagens como facilitador de espaços para ajudar a gente se ajudar. Eu gosto de dizer assim de uma maneira simples, que eu tenho tido a oportunidade e privilégio de viajar pelo mundo para poder ajudar as pessoas a se ajudarem. E de uma maneira mais ainda honrosa é por causa desse chamado e desse encontro muito profundo com a floresta amazônica, né, que eu chamo de a zona da ama, né, a zona do amor, a zona do abraço, o abraço caloroso, do feminino, mais uma vez. Esse Brasil é muito feminino, sim, é um deslumbre de encantamento, né? E essa cosmovisão, assim, ela está em todos os penetrou e passa por todos os poros da minha pele, do meu corpo, do meu ser. Mas em um dos lugares, uma das viagens na Austrália, tem uma grande amiga minha com quem eu fiz trabalhos ali, círculos, espaços para poder receber as pessoas e compartilhar a vida. E numa dessas, aprender sobre histórias daquele povo aborígene da Austrália também, que não quero nunca descartar, pelo contrário. Tenho a visão de poder unir esses povos nesse lugar das histórias esquecidas, porque eles têm muito esquecimento também. Foram muito esquecidos pelos brancos, além de serem dizimados. E tem muita coisa bonita a ser contada, a ser lembrada ali. E talvez por isso esse momento me fez lembrar que eu recebi um pote de uma senhora que trabalha com as mulheres, com os jovens e crianças aborígenes. E ela, quando eu a conheci, eu já sabia que ela era uma canalizadora, assim, uma mulher que trabalha com espiritualidade, além de trabalhar no trabalho social direto com aqueles povos, com comunidades carentes. E ela trabalha muito como contadora de histórias. Ela conta, relembra e ela mesma ensina, porque lá na cultura aborígene também você passa muita informação, como aqui nas culturas indígenas, contando histórias. Mas chegou um dia, ela me conhecendo pela primeira vez que ela me viu, a gente não se conhecia, e ela me entregou um pote assim de cerâmica, e me encarregou. Eu já estou cansada um pouco e preciso passar isso para alguém, para que eu sinto que você vai ser o contador de histórias. Estou lembrando disso agora, assim, porque eu sempre não sei como isso vai acontecer, mas está acontecendo, talvez de uma certa maneira, né? E fazendo esse paralelo, essa ligação, quando eu senti quem que eu vou conectar aqui da minha família, né, de sangue, que a gente está, de repente, fazendo essa conexão com a nossa família mais próxima, eu pensei na minha bisavó, que eu conheço muito pouco, então não sei se é válido, assim, porque eu conheço muito pouco, e não convivi com ela, mas ela é a minha ligação de sangue
com os povos originários do Brasil, porque ela era cabocla e chamava Vó Lazinha. E ela é mãe da minha avó, Ercília, mãe do meu pai. E eu sempre quis lembrar dela, principalmente depois desse reencontro comigo mesmo, através da floresta. Então, eu não sei de qual tribo ela tem essa mescla, porque ela tem uma mistura com sangue espanhol, do meu bisavô, que eu conheci, que ele faleceu, eu ainda pude conviver com ele, que ele vivia com a mãe dele, não, com a filha dele, né? A avó Ercília, com a minha avó. E era uma pessoa muito querida. Né? E foi através dele que eu apreciei alguém cortando, picando o tabaco, mascando o tabaco, e de quem eu lembro o cheiro e a conexão com o espírito do tabaco foi através do meu bisavô. Então, para mim é uma honra poder, de algum modo, não através da cronologia, mas através da imaginação, pedir, né, os 4 ventos para poder trazer um aroma da minha bisavó, para poder aqui também trazer essa ancestralidade para essa roda e me ajudar a reconectar com todo esse esquecimento que foi na minha família de nunca terem contado muito sobre ela e eu nunca ter me importado em querer saber mais. Eu agradeço por essa oportunidade de estar aqui compartilhando isso. Você gostaria de dizer um número para pegar uma carta para te acompanhar nesse processo? Sim, o número é o meu número na numerologia, que é 33, que é 6. Eu sou o número 6, mas antes de chegar no 6, ele é 33. Então vai ele, que já que se pode até 42. Uau, vamos ver o que você acha dessa carta, hein? É o que saiu, Mauro. Eu vou te dizer só o nome dela, tá? Tá. Ela chama a mulher orgásmica. Ela não tem escrito ainda, estou escrevendo ainda, então, quando você olha para ela e pensa na sua bisavó, nessa dona Lazinha cabocla, o que te vem quando você olha para essa carta? Certamente não me assim, né? Logicamente a aparência é bem diferente, porque a minha avózinha era bem mulata, assim, morena, né? Assim, mas me lembra esse lugar da liberdade, de ver a jiboia, uma serpente bem no ventre dela, assim, essa conexão com o pavão, né? Que é um espírito, assim, de passagens, né? De fim do ciclo, início de um ciclo de abertura, a lua, as abelhas, né? Essa conexão com as dimensões, né? Do vermelho, do fogo, da profundidade, que eu vejo também preto e vermelho, uma coisa meio de Exu, assim, e trazendo para esse lugar, né? Da comunicação, talvez por causa da cor turquesa. Maravilha. É muito linda, muito linda. E o sorriso estampado. Mulher orgásmica. Onde será que está o orgásmico de Lazinha para a gente recuperar aqui? Onde será? Vamos juntos nessa. Quero dizer para você, seja muito bem-vindo, Mauro, um prazer ter você aqui. Você fez uma pergunta ao coletivo, né? Acho que todo coletivo pode responder a sua pergunta, mas eu queria responder já por mim, que a questão, né, quando a gente está falando de recuperar vozes femininas, se aproxima muito da ideia do que a gente pensa sobre o feminismo.
E o feminismo, ele tem, vamos dizer, uma maneira de pensar o feminismo. O feminismo é muito plural, o feminismo é muita coisa, a gente pode falar um pouco sobre isso, mas uma maneira da gente pensar o feminismo é pensar aquilo que o feminismo ou os feminismos se opõem. E isso sim é mais fácil da gente identificar como uma única coisa, que é o heteropatriarcado. Todos os feminismos têm essa oposição. E a questão é que o patriarcado, o heteropatriarcado, ele tem alguns corpos oprimidos. E os corpos oprimidos não são só os das mulheres, é sobretudo das mulheres. É o primeiro corpo a ser oprimido, mas o corpo do homem também é oprimido. Então, ter um homem que pensa o feminismo é essencial para que a gente possa juntos entender que não é sobre gênero, é sobre uma condição social. E a responsabilidade da gente repensar o nosso modo de ver, ele não é só da mulher, ele é de todos e de todas e de todos nós. Então, ter você aqui repensando o modo de ver com a gente é a única maneira da gente conseguir. Não é uma responsabilidade só nossa, é uma responsabilidade social. Então, para mim, seja muito bem-vindo. É uma honra ter você aqui. É você falando sobre as suas ancestrais que a gente consegue dar um passo a mais nessa mudança toda. Ô, Mauro, depois a Tininha vai falar agora, mas olha, essa carta da mulher orgásmica, a gente vai falar sobre esse ponto que é aonde é que a gente plastificou o erotismo, que é a alegria natural da vida. E talvez ali esteja uma imagem possível, uma aproximação possível dessa lazinha cabocla, vital, pulsante, da força originária da Terra ali. A gente chega lá, tá? Então, estamos na pista certa. Cristina Tininha. Oi, Chegue, gente. minha querida. Tô chegando. Oi de Seja casa. bem-vinda. Ô, de casa. Coisa boa, né? É uma falta Ô, de coisa limite. Quer boa. mais biografêmia? Tão feliz de estar aqui de volta, gente. Obrigada. Coisa Que bom. boa. Nossa, muito bom. É gostoso também. Eu adoro escutar as histórias todas, assim. Eu fico assim. Apresentação, né? Achei tão bonito o jeito que você colocou. E aí depois a Jéssica falou. Como é que você falou, Jéssica? Que era para a gente se apresentar com o nome e o que a gente... Teve um jeito bonito que ela falou, assim, o que a gente faz. Como é que foi aquilo? Eu esqueci. Como você gosta de servir a vida, foi isso? Ah, é isso. Pois é. Tá bom, obrigada. Eu tinha esquecido essa frase tão bonita. Então, o meu nome é Ana Cristina, mas desde que eu me conheço, assim, de que eu me lembre, eu sou Tininha. Eu moro nos Estados Unidos faz muitos e muitos anos. Eu vou sempre ao Brasil uma vez por ano. Sou de uma cidade do interior de Minas, uma cidade metalúrgica, uma cidade de siderúrgica, assim, né? Então, eu venho dali. Muito difícil para mim responder essa pergunta, né, de que forma que eu sirvo a vida. Eu me vejo muito hoje, assim, né, no lugar de mãe. Eu tenho 2 filhos que têm 9 e 10 anos de idade. Eu estive já com 41 e depois 43 anos de idade. E acho que a mudança, né, de país e depois esse lugar de mãe, eu sinto a minha identidade, assim, bem diluída, sabe? Quando eu me mudei para os Estados Unidos, eu no Brasil era também educadora, como a Rosemarie, e psicóloga, como a Mariana. Eu dava aula pela manhã e tinha uma clínica à tarde com crianças, e essas 2 profissões, elas ficam perdidas quando a gente atravessa para os Estados Unidos, porque elas não são reconhecidas do Brasil aqui, e eu acabei
nunca resgatando, sabe? Então, eu estou num momento da minha vida, assim, muito de pensar sobre isso, o que que eu vou fazer da minha vida mesmo, assim, né? Que os filhos precisam crescer, como diz uma amiga minha, se tudo der certo, eles se vão viver a vida deles, né? Então, assim, eu estou num momento, assim, de busca, estou com a música, eu fui ao concerto do Milton Nascimento, antes de ontem, quando ele cantou Eu, Caçador de Mim, eu estava assim, assim, né, como eu me sinto muito. Desculpa, eu estou me prolongando bastante para responder uma pergunta que eu não tenho resposta para ela no momento. É isso, eu faço um monte de coisas, mas não tenho. Eu estou afastada do meu chamado, assim. Quero pensar que é o lugar da acolhida, da escuta, de voltar ao lugar da psicologia, que no tempo de quando eu tinha certezas, que eu tinha 15 anos, eu decidi que era o meu lugar. E aí eu deixei diluir, esvair-se, e estou nesse momento difícil de tentar resgatar, mas bom, é bom, só é trabalho. Um número. Bom, eu sou filha de Paulo e Maria, que é conhecida como Nini, neta de Bebé, Juquita, Rita e Lili. Não conheci muito os meus avós, mas as avós, sim. Tenho algumas bisavós, uma delas eu acho que vai ser de novo a pessoa, que é a bisavó Bibita, porque a Sandra e a Mariana também estava aqui, não sei se a Jéssica ou a Mariana. Eu guardo um livro que foi dela, em que ela registrava os nascimentos e mortes dos filhos. Ela começou a ter filho por volta de 1880 e alguma coisa. E eu vi esse livro quando eu era pequena, com a minha avó, pedi, e quando a minha avó morreu, no meio do funeral, lembrei que ela tinha me dado e fui lá pegar esse livro. E eu guardo esse livro comigo. Sandra, ainda é um segredo, ninguém da família sabe. A família fica atarantada, cadê aquele livro que tinha no oratório? E ninguém sabe que foi eu, que não é bem roubo, porque minha avó me deu. Eu só não tenho coragem de contar para ninguém que fui eu que tenho, porque eu moro fora do Brasil. Eu preciso de achar um jeito de devolver esse livro para a família toda. É muito especial, que tem os nomes todos com as datas. Mas, enfim, a vovó, né, a minha bisa, Bibita, é a pessoa que está na minha mente, porque eu preciso de ser capaz de contar todas as camadas dessa história, que eu tenho esse livro, que ele está comigo, e que esse livro contém essa informação, porque eu acho que a maior parte das pessoas da família nem sabe que é isso que tem lá escrito. É porque eu fui folhear o livro e achei numas páginas do meio, que era em branco, que é isso que ela escreveu, ela escrevia ali. O número, eu vou falar o número 28, quero explicar por quê. É o número do dia em que eu nasci. E porque eu acho que eu estou tão envolvida nesse momento com me reencontrar em algum lugar em que eu vou me sentir mais confortável comigo e mais capaz e mais sintonizada com o que eu acho que é o melhor de mim, eu achei que voltar para esse número seria importante. Então, 28. E obrigada por me escutar. Bom, vai parecer que é mentira, mas foi isso que saiu.
É. Eu vou deixar você falar primeiro o que você sente dessa carta. Essa carta não tem a mitopoética feita, é uma das últimas cartas que eu fiz. Você pode dizer o que você sente, depois eu falo um pouquinho. Eu vou abrir o microfone. Se vocês acharem que eu estou num lugar que está tendo corrida de cavalos, são só meus filhos correndo pela casa, tá? Eu moro num casarão de mais de 100 anos. Ele é pequeno, mas é casarão porque tem um chão de casarão. E eles estão correndo para cima e para baixo. Ai, que loucura, esses sóis que me parecem luas e essas duas pessoas. Essa mulher nesse duplo e com esse meio, eu tenho, faz um tempo, pensado muito nesse meio. E eu estou pensando, assim, nessa bisavó, né, assim, que escreveu, que fez, ela sentiu a necessidade de fazer esses registros, por que esses nomes? E, na verdade, assim, nesse minuto eu estou falando aqui, pensando, será que foi ela que escreveu? Eu acho que foi ela que escreveu, porque minha mãe já me falou que ela sabia ler e escrever, que não era uma coisa comum entre as mulheres da família. A minha mãe mesmo nunca foi para a escola na vida. Mas esse lugar, essa mão desse foco, mas desse permitir-se descansar e relaxar. Né, eu fico lendo aqueles nomes lá e pensando na trabalheira que foi, né, ter aquele tanto de filho e mais ainda enterrar aquele tanto de filho, né, assim, porque foi um momento assim que um monte de doença matou um monte e tem lá escrito. E me vem essa imagem assim de dar-se o direito de, né, de parar para fazer aquele registro, mas também de estar no caminho. É incrível esse duplo. Vai ser muito difícil, assim, e esse bebê aqui, né, assim, tem um feto aqui embaixo, gente, me ajuda a ver. Tem mais outro aqui do lado, outro ali. E eu acho que desses nascimentos, né, e assim, eu acho que essa coisa do biografema, biografêmia, pelo menos da forma como tem sido para mim, que essa é a terceira vez que eu passo por aqui, Uhum, uhum. como que esse contar da ancestralidade é um contar de si, e essa coisa desse tempo que não fica linear, né? Que tem e que revela essas camadas de que a gente existe nelas, assim. Então, tá incrível essa carta, Sandra, eu não sei mais o que te dizer. Mas é incrível a força e o descanso. E esse tanto de feto ali. Peraí, né? Bom, essa é a 9 de ouros, né? Que 9 de ouros é a representação do nascimento de um mundo novo e o abandono de um antigo mundo. Você tá bem amparada para falar sobre essa mulher atravessando esse portal pela segunda vez. Você tem duas parteiras aqui, né? Duas mulheres Eu que trazem pensei vida aqui, nisso, né? né? A Dani e a Jéssica. Alguém vai me catar. E essa carta é a carta da Jéssica. Essa pessoa é a Jéssica dessa Ai, carta. que Né? linda, Jéssica, que E eu acho que nada mais linda, do que ela que mesma, honra. Jéssica. Se você puder falar só. A emoção foi tanta que a Sandra parou um pouquinho ali. Tem hora que as ondas não dão conta da gente, gente. A internet falha. Voltou. Eu pedi para a Jéssica se ela pudesse falar um pouquinho sobre essa perspectiva da morte e vida, já que a carta, né, é sua, é sua carta. Você poderia, Jéssica? Claro, querida. Falar de mulheres, né, é falar de
aborto, né? De perda de filhos, de interrupções de gestações voluntárias e involuntárias. Tem um diário de uma ancestral falando dos filhos nascidos, dos filhos que morreram, dos filhos não nascidos, né? Porque elas tinham múltiplas gestações, né? Que a gente fala multíparas, as mulheres multíparas, né? Que tinham muitos filhos. Era muito natural terem os filhos também não nascidos. E você ter esse livro eu acho muito rico, né? Porque, enfim, tem toda uma constelação aí na sua mão, né? Tem todo um sistema aí dessa ancestral na sua mão. Mas as parteiras, historicamente, elas ajudavam as mulheres tanto a parir quanto a abortar. Então, é uma compreensão de que só existe vida. Porque para as parteiras, os filhos nascidos ou, né, de uma gestação onde o bebê está no seu colo ou não, onde ele fica na sua história, ele existe. Muito antes de se falar em constelação sistêmica e familiar, tudo isso, existiam ritos para honrar aquela criança que foi parida num tempo de vida não compatível à vida, né? Tenha sido uma interrupção voluntária ou uma interrupção involuntária, né? Porque quando a gente fala de feminismo, uma das coisas que muito me acende são as palavras em português que a gente usa para falar de aborto, de gravidez, de dequitação. A Daniela vai saber o que eu estou falando. E todos os processos, menstruação, e todas essas palavras que não representam aquilo que a gente vive, né? O português luso fala de interrupção voluntária e involuntária para falar de aborto. Né? E não existe perda, existe algo que foi interrompido num tempo que seria o compatível à vida. Então, estava dizendo, né? As parteiras, elas reconhecem todos os filhos, os nascidos no tempo certo e os não nascidos. Então, sempre só existe vida. Todos os filhos de uma mulher estão para sempre vivos, mesmo aqueles que morrem em vida, como você tem no diário dessa sua ancestral, né? Uma vez que você é mãe de alguém, você é mãe para sempre e para depois do fim, né? Eu também sou mãe e eu vou morrer e os meus filhos vão continuar sendo os filhos da Jéssica. Os meus netos serão os netos da Jéssica, ainda que eles não me conheçam. Então, esse vínculo, né? Quem não tem mãe viva, eu não tenho mais minha mãe viva, a gente sabe que a gente é filho para sempre. Essa mãe existe. E essa sua ancestral, quando ela narra essas perdas, né? De filhos nascidos, me acende essa sabedoria de que quando a gente fala de maternidade, de filhos, realmente essa certeza de que só existe vida, ela é muito clara. Um filho é um filho para sempre, independente do tempo que ele viveu na Terra, assim como somos mães para sempre, mesmo depois do fim, né? Daquilo que se chama fim desse corpo. Mas achei muito bonita, assim, a carta ter chegado dentro depois da sua narrativa. Achei de uma força imensa. E aproveito para te agradecer, Sandra, por tanta beleza, você e Mari, e inclusive o 9, porque o 9 é o número do meu nome, da data do meu nascimento, é um número que me acompanha, assim, em incontáveis situações. Quando você me mostrou a carta, era o 9 de ouros, eu falei, ok, obrigada, é isso, vamos que vamos. A primeira coisa que eu tinha certeza era o número. A coisa que eu mais tinha certeza era o seu número. 9 era o número que tinha que vir. Muito obrigada a você, querida, por ser porteira e parteira dessa carta e dessa história. Obrigada, Jéssica. Obrigada, Dani, Jéssica. você gostaria de complementar alguma coisa, dizer algo, aproveitar? Na verdade, eu estou aqui deslumbrada com o que a Jéssica está falando e estou mais absorvendo do que querendo colocar qualquer outra coisa. Que bom esse encontro, gente.
Essa aqui é uma roda aberta para a construção de todas nós, de todos nós. Que bom, muito obrigada, viu, pela partilha. Mari, você gostaria de tirar uma carta, mesmo que a gente não vá biografemar, você gostaria de tirar uma carta para você, para este momento? Eu gostaria. Por favor, Deixa... querido. 24. Olha só quem veio. Para você. Hoje é o dia das novidades, Mari. Veio a mais nova em folha, aqui nasceu entre hoje e ontem, entre Nossa Senhora e o dia de hoje, a nossa mulher Rio. Que bom. A Valeta de Copas, meu amor, para trazer muito amor para nós, hein? Você quer falar alguma coisa que você sente sobre ela aqui para nós? É muito... Não, é muito bom essa força, assim, né? Porque eu tô essa semana, desde a semana passada, de retiro, e agora mexendo no estandarte, assim, essa força do Rio e essa força, né, de Oxum mesmo, ela tá, assim, permeando em tudo essas 2 últimas semanas. É muito bom essa força de vida, assim, também, de fluidez, de beleza, de riqueza, de amor, assim. Muito bom. Bom, a Mulher Rio é a última carta que saiu, né? É uma homenagem à história de vida da Clariane, uma amiga querida, uma mulher aqui da Zona Leste de São Paulo, arrimo de família, guerreira, periférica, lutadora e muito amorosa. E é uma honra ter uma mulher como ela, uma mulher negra, tão potente, tão linda, aqui nesse baralho. E queria dizer para vocês como que vai ser o nosso passo aqui para o segundo encontro. Como eu disse, é um processo criativo, né? Então, ele tem alguns exercícios, ou vamos dizer assim, alguns procedimentos poéticos. Então, qual é o nosso procedimento para o nosso segundo encontro? Eu mostrei para vocês essas imagens do que era antes o baralho, do que era do que do passado, estava uma coisa estereotipada, e trouxe também aqui a partir dessa perspectiva do carteado as imagens já do encantada, a mulher encantada em algum ser mítico, algum ser mitológico, algum ser simbólico. Então a pergunta é: se essa ancestral de vocês aqui, né, a dona Eliette, dona Catarina, a dona Celuta, a dona Lazinha, essas mulheres que a gente trouxe aqui agora, se a dona Bibita, esse é o nome, Xeninha? Bibita. O nome era Isabel, conhecida como Bibita. A dona Bibita. Se elas fossem uma imagem, que imagem ela seria? Só vamos pensar nisso para a semana que vem, tá? A gente tem 7 dias para descobrir. Deixe-se surpreender. Pode ser que ao ver um filme venha uma imagem. Pode ser que ao atravessar uma rua vocês olhem, sei lá, para uma flor, um jardim, uma gota de chuva. Pode ser que seja ao folhear uma revista, venha um pássaro, um bicho, uma xícara de chá antiga ou nova, uma panela de pressão, qualquer imagem. Se a ancestral de vocês fosse uma imagem, qual imagem ela seria? Por enquanto, só isso. Como procedimento. Eu vou anotar isso, eu vou escrever no nosso grupo de WhatsApp, tá? Para a gente não se perder nos procedimentos. E aí eu vou deixar 2 textos para a gente ler e se deliciar.
Um deles é um texto, Tininha, esse é novo para você, tá? Acho que esse aí eu não te mandei ainda. Um texto que me fez muito sentido fazer contato, que é do Jaider Esbel Mukushi, que chama Ancestralidade, autocolonização e ancestralidade. E um outro que eu vou falar sobre esse texto, tá? Então, para quem achar muito teórico, não tem importância, mas para quem se interessar e quiser fazer contato, é um texto do Roland Barthes, onde ele na verdade não é do Roland Barthes, são escritores, comentadores que falam sobre esse termo biografema. Nós vamos conversar sobre ele, mas por que eu estou trazendo ele? Porque eu gostaria da gente conversar sobre isso. Nós não estamos escrevendo uma biografia, que a biografia ela tem a ver com data e linearidade. Nós vamos fazer aqui uma biografema, que tem a ver com registro poético sobre alguém. Então, nós vamos conversar sobre esses dois conceitos e a gente vai fazer um outro exercício durante o nosso encontro para buscar essa ancestral e escutar essas vozes antigas. Tudo bem? Eu vou passar tudo isso pelo nosso grupo de WhatsApp, tanto os textos como as informações para o próximo encontro, os procedimentos, o exercício poético. E a minha dica é: relaxem no procedimento, brinquem com essa ancestral, deixa ela sonhar. Ah, minha avó acho que hoje seria fogo, sabe? Se divirta. Não, acho que minha avó não vai ser fogo, não, gente. Ela está muito... Chorou demais na vida dela. A minha avó Maria, por exemplo, é um copo de cerveja, não tenho dúvida. Tudo bem, se divirtam com o procedimento. Tá bom? Beleza pura? Estamos bem aí? Tudo certo? Tudo certo. Então, agradeço demais, assim, o nosso encontro. Já estou adorando estar aqui com vocês. É muito bom a gente ter um encontro pequeno. Fazia tempo que eu não tinha um grupo pequeno. E, nossa, que gostosura, porque a gente pode se divertir desse jeito. Ah, então uma honra estar aqui com a Mariana e a mãe da Mariana. Isso é muito gostoso. Obrigada vocês por estarem juntas aqui. Terminar ouvindo essa música aqui que a Tininha nos evocou hoje. A gente caçar a gente mesmo, né, Tininha? Então, uma ótima noite. Muito obrigado. Nosso portal está aberto e seguimos juntas e juntos. Até já já. Mari, muito obrigada, parceira querida, mais uma vez. Boa noite. Boa noite. Queridas, até já já. Gratidão, Até Sandra, Mariana, todas obrigada. vocês. Vou lá dar janta para os meninos.